Mateus 27, do versículo 32 é muito grande que nós temos que ler, então eu só vou ler do versículo 32 ao 44. Não tem como. Eu preciso ler alguns versículos com vocês ainda, amém? Nós teremos que ler do versículo 32 do capítulo 27 até o 28, capítulo 15, versículo 15, melhor dizendo. Mas deixe a sua Bíblia aberta, por favor, tá bom? É muito grande o texto que nós temos para ler. Depois você leia. Você promete que vai ler depois? Amém? Uma meditação sobre a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Vamos ler o versículo 27. 32, melhor dizendo. E ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram para si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita de acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Iam passando e blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, anciões, escarneceram e diziam: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz, e creremos nele. Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-los agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora a 6ª até a hora 9, houve trevas sobre a terra. E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. Logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Os sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres observando desde longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem.
E entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Depois você vê do versículo 27 até o 65, melhor, até o 66, que Jesus é sepultado e ele é guardado no sepulcro. E do capítulo 28 em diante, fala que ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram o ver no sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes, sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Eis que não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e ali me verão. Eu quero só ler essa outra parte até o versículo 15 para que você entenda melhor. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse que vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos, pois poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Nosso Pai, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, seja conosco, nos abençoe com a tua palavra. Te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Abre em Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 1 ao versículo 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus veio a esse mundo, conforme promessa de Deus, aqui esteve entre os homens. Segundo os entendidos da Bíblia, ele viveu 33 anos. E nesses 33 anos que ele viveu, aos 30 anos ele começou a fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho com o poder do Espírito Santo. E isso trouxe uma confusão, um rebuliço tão grande na casa de Israel para os judeus, que eles não aceitaram Jesus, o chamaram de blasfemo e levaram à crucificação. E olha, meus irmãos, essa história da crucificação de Jesus, que nós conhecemos na Bíblia,
e nós acreditamos nela, que Ele morreu na cruz por nós. Mas se Ele só tivesse morrido na cruz por nós, seria algo tremendo e poderoso. Um homem deu a sua vida pela humanidade, e esse homem era Deus encarnado aqui. O nome dele era Jesus Cristo. Mas Ele não só morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui a Bíblia diz em Atos que a estes também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele viveu, mas depois de ressuscitado, melhor dizendo, ele viveu não, ele permaneceu aqui entre o seu povo 40 dias depois de haver ressuscitado, dando provas incontestáveis, diz a Bíblia, de que ele estava vivo. A grande questão é, e é isso que eu quero falar nessa noite com vocês, meus irmãos. As pessoas, há um grupo que anda falando de que a ressurreição não foi real, que não existiu ressurreição, que Jesus não ressuscitou. Alguns afirmam isso de forma veemente, dizendo que Jesus não ressuscitou no terceiro dia depois de morto. Meus queridos, nós podemos ver isso nas escolas hoje, dentro das nossas escolas, alguns professores dizendo, negando a divindade de Jesus e negando também a sua ressurreição. Para nós que somos servos de Deus e acreditamos na Bíblia Sagrada, nós não podemos dar valor a esse pensamento, porque nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amém? A ressurreição é o ponto central da nossa fé. A ressurreição é o ponto central da nossa fé. Eu quero que você entenda isso. Pela qual, irmãos, nós nos fundamentamos como cristãos. Os discípulos, quando começaram a pregar em Atos, eles não pregavam a não ser outra coisa, a não ser o reino de Deus e que o Cristo havia ressuscitado. Era isso que eles pregavam, era essa mensagem que eles pregavam, amém? Mas, como eu disse, para muitas pessoas nesse mundo hoje ainda não creem na ressurreição. Eles acham que a ressurreição não passou de uma lenda. Muitos acham que foi uma invenção criada pelos crentes, pelos cristãos do primeiro século. Eles pensam que eles inventaram essa história para poder criar esse personagem chamado Jesus. Quando você começa a estudar um pouco mais, você começa a ver dentro da teologia liberal o ensinamento chamado de Jesus histórico, que não creem, né, na divindade nem na ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, nos dias de hoje, né, nós que somos de Jesus, crentes, devemos estar bem firmes nesse fundamento da palavra de Deus, porque muitos vão tentar nos tirar da nossa crença de que Cristo ressuscitou. Eles não acreditam e querem levar outras pessoas a não acreditarem que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Eu não lembro muito bem, eu vi algum tempo atrás, eu consegui baixar da internet e ver aquele filme chamado Deus Está Morto. E Deus não está morto, né? Deus não está morto. Deus não está morto, o nome do filme.
E o professor tentava o tempo todo fazer com que e forçar a mente dos alunos dizer que Cristo passava de uma brincadeira, de uma balela, de uma historinha, da carochinha e etc. e tal. E nós podemos ver isso hoje, plenamente hoje, nos dias de hoje. Muita gente pregando. Agora, admire você, que alguns crentes estão perdendo a sua fé. E já não acreditam mais na ressurreição. E não acreditam mais que Jesus era Deus, Ele era divino, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou no último dia, no terceiro dia, melhor dizendo. Eles falam, primeira coisa, que eles dizem que, eles falam que Jesus não morreu na cruz. A primeira coisa que eles dizem, não, essa história de cruz não existe. Cristo não morreu na cruz. Eles dizem, alguns dizem que Ele só teve um desmaio, que Ele desfaleceu, mas não morreu. E depois eles dizem que os discípulos, e nós podemos ver aqui na leitura bíblica, no capítulo 28, que os sacerdotes dão dinheiro dizendo para os soldados falarem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E no texto que nós lemos diz que isso se diz até os dias de hoje. E alguns falam dessa maneira, não. Eles roubaram o corpo e não houve ressurreição nenhuma. E também que as autoridades romanas ou judaicas desapareceram com o corpo de Jesus. Eu recomendo para você assistir um filme que eu vi há uns 15 anos, talvez atrás, chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras. Veja esse filme, procure esse filme depois e tente assistir esse filme, O Corpo, o nome do filme, com Antônio Bandeiras. É muito interessante esse filme. Eles também dizem que essa história, não, isso é só uma lenda, uma historinha. Realmente Cristo não ressuscitou, não, isso é conversa, e etc e tal. E outros digam assim, não, a ressurreição dele foi espiritual. Ele morreu, o corpo dele foi sepultado, mas ele ressurgiu em espírito. Eles não entendem que o corpo de Jesus estava glorificado, como diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi encontrar com os seus discípulos, ele adentrou dentro de um recinto onde os discípulos estavam, com todas as portas fechadas. Ele entrou e daqui a pouco ele estava dentro do salão, junto com os discípulos. E aí se vem a história de Tomé, que foi o maior incrédulo que nós podemos ver, e não acreditava também que Jesus havia ressuscitado. E quem era Tomé? Tomé era um apóstolo de Jesus. Mas a Bíblia fala claramente, irmãos, que o nosso Jesus venceu a morte. A Bíblia afirma claramente que Jesus venceu a morte. Amém? Amém? Nós lemos aqui no capítulo 28 que as mulheres foram até o túmulo e quando chegaram lá, o anjo disse para elas, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A Bíblia fala que depois da ressurreição, Jesus encontrou com seus discípulos, Jesus encontrou com Pedro, Jesus encontrou com Tiago, Jesus encontrou com Tomé, Jesus encontrou com os outros apóstolos. E a Bíblia fala também que o apóstolo Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ele apareceu para ele numa visão. E não somente para Paulo, mas para João, aquele que já havia visto Jesus ressuscitado. Ele apareceu mais uma vez na ilha de Patmos. No Apocalipse de João, conta-se essa história que Jesus aparece para João. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite.
Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, não no que as pessoas andam falando por aí, não nessas teorias mentirosas e baratas de dizer que Jesus não ressuscitou. A Bíblia nos afirma que Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer nisso, pregar isso. E eu quero dizer para você por quê. Em Atos capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, ou pela morte. A morte não poderia segurar Jesus no túmulo. Era a promessa de Deus, estava escrito na palavra, e isso se cumpriu, como diz a Escritura. As crianças cantando aqui, o menininho chegou a falar aqui as palavras de Jesus que está em João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto e agora estou vivo para todo sempre. Jesus mesmo disse assim, que seria morto, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele diz isso lá em Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, para sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, ressuscitando no terceiro dia. Em Mateus capítulo 17, versículo 22 ao 23, diz assim: reunidos na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e esses o matarão, ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus mesmo disse que ele havia de ressuscitar. Ele falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. E essa promessa foi cumprida por Deus nosso Pai. Amém? Ele usou até figuras para dizer isso. Ele usou linguagem figurada para dizer isso. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 12, versículo 40 agora. E olha o que ele diz aqui na Escritura. É uma coisa muito interessante. Ele faz comparação com um profeta. Diz aqui o versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas não foi somente comparando a Jonas. Ele também comparou ao templo dos judeus. E ele fala da seguinte maneira, lá em João capítulo 2, abra lá em João capítulo 2, veja o que diz aí, João capítulo 2, versículo 19 ao 22. E lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Você crê na Escritura e na palavra de Jesus? Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. Mas a ressurreição de Cristo precisa ser a nossa principal crença.
era a principal crença da igreja primitiva. E nós precisamos crer também dessa maneira. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia, como diz a Escritura, irmãos. Está escrito na palavra. E nós precisamos acreditar nisso como crentes. Amém? Não podemos deixar que o secularismo desse mundo venha nos enganar. Mas precisamos crer na Escritura, assim como ela diz. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que diz a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Amém? E desde o início do cristianismo, a igreja primitiva cria nessa verdade da Escritura. Olha o que Paulo diz no versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda, a minha versão diz perseverais. A sua versão diz o quê? Permaneceis. Olha só. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Isso quer dizer que nós devemos permanecer naquelas verdades dos apóstolos, da mensagem do evangelho que foi pregado na igreja primitiva, que o Cristo ressuscitou. Paulo estava reafirmando isso para a igreja de Corinto, e dizendo: vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam crer que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha o que diz o versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Você creu em vão? Você creu em vão? Irmãos, só os crentes sabem que Jesus ressuscitou. Só as pessoas salvas sabem que Jesus ressuscitou. Olha, eu fico pensando naquilo que Jesus disse para Tomé. Ele chega para Tomé, Tomé não crê que ele havia ressuscitado. E ele disse para Tomé assim: olha, toque aqui, Tomé. Toque no meu lado, toque as minhas mãos. E Tomé tocou. E Tomé viu que era o Cristo, e ele caiu de joelho e chorou, dizendo assim: Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus disse assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Estava falando de você e de mim. Estava falando de mim e de você, que cremos na Escritura que Ele ressuscitou. Nós não vimos Ele ressuscitar, mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Isso é tremendo, irmãos. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que Ele está presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Você pode sentir Ele, amém? Você não pode vê-lo, mas você pode sentir Ele na sua vida, amém? O Espírito dele está sobre você, aleluia, aleluia. Versículo 3 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as, Ele morreu pelos nossos, mas veja o que diz o versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Você crê na palavra? Segundo essa palavra, Ele ressuscitou no terceiro dia, e nós cremos nisso, amém? Amém? Nós cremos segundo as Escrituras. Nós não cremos no que os outros incrédulos falam. Nós não cremos no que os céticos falam. Nós não cremos no que as outras religiões falam. Nós cremos no que diz a Escritura,
que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amém? Amém? E veja o que diz aqui o versículo 14 agora. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé. Vou repetir. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé. Olha, a Bíblia diz que, segundo a Escritura, Ele ressuscitou. Eu creio que Ele ressuscitou. Você crê que Ele ressuscitou? Levante suas mãos. Se você crê que Ele ressuscitou, dá um aleluia para Ele bem grande aí, vai. Se você crê que Ele ressuscitou, glorifique o nome dEle. Se você crê que Ele ressuscitou, fique de pé e glorifique o nome do Senhor. Se você crê que Ele ressuscitou, dê um brado de vitória agora. Glorifique ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Você não serve um Deus morto, você serve a um Deus vivo, poderoso. Depois de haver ressuscitado, Ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Ele venceu a morte. A conclusão que eu chego, meus irmãos, dessa mensagem é: olha o que diz o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a vossa fé. Não é vã a nossa pregação. A conclusão que eu chego é essa aqui: não é vã a nossa pregação. Porque Ele ressuscitou. Não é vã a nossa fé, porque Ele ressuscitou. Nós cremos na Escritura. Nós acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a eterna palavra de Deus. Nós acreditamos nela e ela diz que Cristo ressuscitou e está vivo e voltará para buscar a sua igreja um dia. Deus nos abençoe.